Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 27 de janeiro a 2 de fevereiro. Qual o tema que eu separei para nós trocarmos uma ideia? Urano deixa sua retrogradação. Agora teremos uma calmaria ou realmente as coisas agora começam a entrar numa ebulição muito grande? Então essa é a nossa troca de ideia em relação à energia da semana com a força astral, mas temos também muitos outros movimentos que são extremamente interessantes. Além de Urano, que deixa sua retrogradação nessa semana, na verdade ele fica estacionário e a partir da semana que vem ele começa a andar no seu sentido normal. Nós temos também a renovação de Mercúrio, que é a oitava inferior de Urano, que vai formar uma conjunção muito bacana com Plutão, assim como foi o Sol, que eu comentei com vocês dias atrás, e temos também o Vênus abraçando a energia de Netuno. E tudo isso acompanhado do tempero da Lua Nova. Então, toda semana, porque os astros não param nem um minuto, nós temos esta força intensa para a gente aprender a decodificar essa linguagem e colocar aqui para nós, tanto no sentido coletivo como também individual, como a gente lidar com isso. Muitas pessoas falam assim para mim, né? Pô, Newton, você fica falando de planetas, isso e aquilo, pô, mas eles estão tão distantes. Como é que é esse papo de astrologia? As pessoas falando que é uma pseudociência. Primeiro ponto, eu nem considero, se nós colocarmos como uma nomenclatura do que consideramos ciência no momento atual, ela não pode ser considerada, porque não é comprovado. Porque a ciência, no sentido atual, ela precisa de dados empíricos, comprovados para falar, não, isso realmente acontece, está aqui comprovado, fizemos os testes tal. Já a astrologia fica uma coisa meio subjetiva, mas as pessoas não compreendem que tudo o que acontece nesse macrocosmo, vamos colocar dessa forma, que é o nosso próprio sistema solar, o qual nós estamos inseridos juntos, toda essa energia, toda essa orquestração tem um porquê. Será que os antigos, né, como falam muitas pessoas, eles estavam enganados, colocavam os planetas como divindades, etc, tal? Gente, eu acho que a gente desconsidera muita coisa quando a gente fica ali como se fosse aquela coisa bitolada, é um termo que eu utilizo muito, o pessoal de Portugal não conhece. Bitolada é ficar muito ali focado naquela coisa e não abre a nossa cabeça e a nossa percepção para outras coisas. Se a gente tem nesse macrocosmo, vamos chamar de macrocosmo, o nosso sistema solar, e toda essa movimentação que a ciência comprovou que a Lua, que é um satélite, não é um planeta, quando a gente fala da ciência oficial, não dá para a gente falar isso, já expliquei em relação à astrologia. Esse satélite, ele influencia demais as próprias marés. O pessoal da roça, que eu convivo na atualidade muito, sabe que determinadas fases da Lua não são propícias para determinadas coisas e propícias para outras. Então a gente não pode negar isso. Ah, mas é porque ela está perto tal. Cara, tira um planeta do nosso sistema solar, a gente deixa de existir em segundos. Por que não dizer em um segundo? Porque existe uma ordem ali. E esta ordem cria e gera o quê? Uma energia. E essa energia o qual nós estamos inseridos, que a astrologia, na verdade, ela trabalha e estuda o quê? O planeta Terra e todo o movimento dos astros que são observados daqui, como isto nos influencia. Então, para mim, que eu gosto muito dessa, vamos dizer assim, desta forma de pensar um pouquinho além da caixa, que precisa ser comprovada. Tem gente que só pensa assim, ok, respeito, mas eu, por mais que me chamem do que quiser, eu prefiro estar um pouquinho além. Eu vejo da seguinte forma, cara, isso que a gente respira representa diretamente essa orquestração dos astros. Então, nesse momento, nós estamos respirando toda essa orquestração que eu trago aqui semanalmente para vocês. Isso que representa, o pessoal fala energia astral, corpo astral, viagem astral, astro, sabe, cara? Astro, planeta. Então, toda essa energia, toda essa força que envolve esse universo, traz através dessas vibrações a nossa possibilidade de estar vivo. Então, quando a gente fala
essa energia, fala de Júpiter, hoje eu vou falar de Urano de uma forma mais proeminente, porque é importantíssimo em relação à nossa evolução, faça até umas chaves, vamos dizer assim, com a energia do que ocorreu na Revolução Francesa, quando ele foi descoberto. Se não me engano, ele foi descoberto 8 anos antes da Revolução Francesa. Então vai falar que isso não tem nada a ver? Porque a consciência humana, aí vou fechar isso que já está ficando até longo demais, a consciência humana, ela começa a perceber e captar uma determinada energia quando ela consegue entrar em sintonia com ela. Por isso que existe aquele provérbio, aquele ensinamento, que quando a gente vê alguma coisa, seja o que for, aquela coisa está vendo a gente também. Então, quando o Urano, que já existia ali, mas não era conectado por nós através da nossa ciência, olha o link que eu estou fazendo, que é a observação, a astronomia e etc. Tal. Então, enquanto ele não era observado, ele não tinha sua influência direta. Mas a partir do momento que ele foi descoberto, 8 anos depois, nós tivemos a própria Revolução Francesa. Daí que Urano está associado a essa parte de rompantes, brusquidão, liberdade, ousadia, situações inesperadas, etc. Porque os astrólogos, grandes sábios, entenderam que a forma e a linguagem de entrarmos em sintonia com esta força, que foi descoberta em um determinado momento da nossa evolução, trabalhava assim com a humanidade. Aí nasce a astrologia captando a energia de Urano. Depois veio Netuno e, por fim, veio Plutão, que foi descoberto, ou, na verdade, avistado e decodificado pela nossa ciência somente no século passado. E, através da própria sintonia, ocasionou várias transformações. Então, eu percebo que existe uma linguagem, um ser especialíssimo que eu gosto muito, o Jung. Cara, o quanto Jung colocava em tudo que ele entrava em sintonia a própria astrologia com uma aplicação direta para ele cuidar e ajudar das pessoas, que foi inclusive o Freud, que era mais racional, foi o grande impasse na união e na troca de ideias entre ambos. Então, gente, eu percebo que se nós, principalmente vocês que estão aqui sintonizados comigo, se a gente começa a perceber que existe um porquê, existe algo a mais, não dá para comprovar, mas se a gente soltar um pouco a nossa mente e nosso coração e sair da caixa, a gente tem a possibilidade de começar a compreender e decodificar essa linguagem, aí as coisas começam a acontecer. Então é isso. Vamos começar agora a falar propriamente de astrologia, aquelas pessoas mais assim radicais. Pô, ele está enrolando hoje, não vai falar de astrologia. Cara, eu chego aqui de uma forma tão solta, tão tranquila para conversar com vocês, que se as pessoas não gostam, faz que nem na televisão você faz, cara, vai para outro canal, né? Não precisa ficar aqui, vai assistir outro vídeo. Mas vamos em frente. Nós temos nesta semana Urano deixando a sua retrogradação. Deixa eu colocar o mapa aqui para todo mundo ver. Nós temos a energia dele que está em Touro há um bom tempo, deixando a sua retrogradação. E agora, né, ele está aqui em retrogradação desde 6 de setembro. E essa energia em retrogradação deixa esse movimento retrógrado, que é aparente, que eu já expliquei isso em vídeos anteriores aqui, nesses vídeos semanais que eu posto para vocês, ele deixa a sua retrogradação e ele passa a entrar no movimento direto. Quer ver que interessante? Aqui no meu programa, acompanha o meu mouse aqui, ó, Urano é esse aqui, ó. Inclusive, o seu descobridor, agora que você entende até o próprio símbolozinho dele, dizem que este H, parece um H, foi do seu descobridor ou daquele que conseguiu observá-lo, que foi o alemão William Herschel, que aqui o Herschel, o H dele está presente. Isso ocorreu em 1781. E como eu disse, após 8 anos, 1789, tivemos aquele estupim que foi a Revolução Francesa, que de uma certa forma, isso é inegável, é histórico, transformou toda a humanidade. E os astrólogos, como sempre é descoberta uma energia, uma força celeste, ela tem que estar associada a um signo zodiacal. E o signo zodiacal escolhido é Aquário, exatamente onde nós temos o Sol.
Estão começando a entender o link? Então, ele andando, mesmo estando em Touro, obviamente tenho que lembrar isso, tem gente que também não gosta disso, mas eu tenho que lembrar que sempre essa parte inicial do vídeo é para todo mundo, seja qual signo eu citar, seria como se fosse uma leitura mais coletiva. Depois a gente faz a aplicação, que eu vou utilizar o posicionamento de Urano em Touro, que vai ser o primeiro signo da mandala, aí depois eu faço o desenvolvimento com uma aplicação pessoal, com a minha visão, de uma forma breve. Por isso que eu sempre recomendo para a galera que fica somente nos cortes, querendo aqueles 2 minutinhos que eu falo para cada signo. Gente, esta parte para mim é a que eu mais gosto de fazer. Gosto de tudo? Sim, mas essa sim, sabe, eu venho com o coração aberto para a gente trocar uma ideia. Então voltemos. Tá aqui o Urano. Estão vendo que tem um Rzinho ali, ó? Estão vendo? Urano, longitude 23 graus de Touro, 15 minutos e 56 segundos. Aí tem o R, que representa o movimento de retrogradação dele, que ocorre desde 6 de setembro. Aí ele segue adiante e quando chegar o dia 30, ó, dia 29, ainda em retrogradação, estão vendo o Rzinho, depois do 43? Olha o que ocorre no dia 30. Ele está estacionário. Estão vendo que está o ST ali? Em alguns programas astrológicos aparece o E. Vamos explicar primeiro o que significa isso. Um planeta estacionário é fácil. Como eu sempre brinco aqui, o pessoal até gosta. Um planeta que demora bastante tempo para dar a volta ao redor do Sol, que é o caso do Urano, que ele demora 84 anos para dar a volta, ele fica 7 anos em cada signo, ele fosse que nem uma carreta, cara. Ele entra no movimento de retrogradação, então ele para, o caminhoneiro vai lá, engata a ré e ele vai, vai apitando. Quando ele dá a parada, ele não dá a parada e já sai andando, tem que dar uma parada, aí ele está estacionário, ele estacionou. Aí ele engata a primeira, vamos dizer assim, e ele sai adiante. Isso que é o movimento estacionário. Então, a partir do dia 30, que é exatamente a nossa quinta-feira, Urano está estacionário. Então, a partir de domingo, segunda-feira, ele começa a entrar no movimento direto. Quer ver? Ó, vamos colocar aqui, dia 31, ele já está no seu movimento direto. Então, no dia 30, ele já dá a parada para no dia 31 ele seguir adiante. Então, nessa semana, é uma semana de muita observação para a gente ver como lida com essa energia que agora vai andar. E Urano, ele vai ter o seu movimento direto e ele vai ingressar ainda esse ano na égide de Gêmeos. E com este ingresso em Gêmeos, que nós temos praticamente meio ano para compreender essa linguagem dele em Touro, o que foi todo esse movimento. Muitos taurinos escrevem para a minha equipe e falam, pô, quando que esse Urano vai sair daí de Touro? Não aguento mais. Tem até um vídeo bem antigo meu, que foi quando ele ingressou em Touro. Agora, em 2025, ele sai de Touro e ingressa em Gêmeos. Então, primeiro nós precisamos compreender que tipo de energia é essa. O que representa agora o Urano deixando a sua retrogradação desde o comecinho de setembro do ano passado, praticamente 5 meses, agora ele vai no movimento direto e vai sair no meio do ano de Touro ingressando em Gêmeos. Então, este é o grande passo deste vídeo semanal para a gente compreender. Então, o que representa esse Urano andando direto, Newton Schultz? Como que eu trabalho isso? É isso que nós vamos conversar agora. Mas antes de trocarmos essa ideia um pouquinho mais profunda sobre Urano e Touro, precisamos compreender o seguinte: todos os signos trazem associações diretas com planetas. Os planetas são os regentes. E adivinha quem é o regente de Touro? Vênus. E olha onde está Vênus. Vênus, nessa semana, vai formar uma conjunção exata com o Netuno. E isso vai ocorrer, olha aqui, o Vênus está a 27 graus e o Netuno também. Isso ocorre exatamente neste momento que encerra a retrogradação de Urano. O Vênus, que é o seu regente, se encontra com Netuno.
Então tem uma linguagem aqui que a gente precisa aprender a decodificar para que junto com essa energia, peixes e touro, que são signos que estão associados a estas forças, precisamos compreender que mensagem que eles nos trazem. Então vamos lá. Primeira coisa, como todo mundo já entendeu, a força de Urano representa uma força rebelde, uma força que quer a independência. Lembra da Revolução Francesa? Descoberto em 1781, 1789 tivemos a parte correspondente à Revolução Francesa. Então, sabe, tudo de bom, tudo de complicado que ocorreu nessa época, Urano foi o senhor responsável. E a partir do momento que a gente conectou essa energia, que não deu 8 anos, já aconteceu aquele alvoroço, que já estava sendo armado, mas eclodiu, principalmente em 1789, essa energia passa a nos reger. E agora a gente precisa entender que tipo de revolução é essa que ocorre no meu ser com ele andando direto. A primeira análise que eu falo, toda essa independência, essa rebeldia, essa força do inesperado, essa força, sabe, revolucionária de Urano, o que ela trouxe de mensagens, principalmente nesta última retrogradação para todos. Sendo que Urano está em Touro, ele questionou com essa retrogradação, que vem novamente desde 6 de setembro, o que, em relação à nossa força pessoal, nós trabalhamos com as revisões sendo tuteladas pela energia do signo de Touro. Novamente digo, isso é para todo mundo. Touro é um signo de terra fixo. Cara, terra é realização. Sendo que é um signo fixo que assimila, que aprende. Aí que vem essas palavrinhas chaves que o touro é apegado, touro gosta de materialidade. Tem um pouco a ver? Claro que sim. Mas de acordo com sabe, o mapa astral de um taurino, isso pode mudar radicalmente. Então, por isso que eu falei que eu gosto de fazer a leitura de uma forma um pouco mais, sabe, solta, rebuscada. O que você aprendeu desde o início de setembro com esta última retrogradação dele em Touro? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que de repente você percebeu que estava cristalizado na sua vida? Que essa energia nesta retrogradação de 5 meses mexeu? Sabe aquilo que você considerava que era uma base, uma estrutura confiável, sólida, legal? Aí você percebe que tem um chacoalhão ali. Sabe aquela coisa tipo, vamos mexer com essa energia. Pode ser, sabe, qualquer tipo de experiência, um relacionamento, um trabalho, um objetivo que você tem. De repente, essa energia desta retrogradação aqui presente, de Urano desde setembro em Touro, mexeu nessas bases. Esta é a primeira análise que eu recomendo para todo mundo, porque agora a coisa vai andar. Agora você tem que ter um foco firme de verdade, estão compreendendo? Então todas as bases, todas as cristalizações, todas as teimosias, todas as estruturas que você estava apostando em determinadas coisas nas suas experiências, pode ter tido nesses 5 meses, principalmente nessa virada de ano, um chacoalhão. Analisa, pensa na sua vida em setembro. Pô, isso estava tão legal, de repente complicou, travou, deu uma bloqueada. É Urano conversando com você. Tipo assim, cara, você precisa se libertar disso. Você precisa ter ousadia, você tem que ter a sua independência. Você não pode estar, olha como a gente emprega agora, apegado a esse tipo de coisa, se ela não tem a solidez e a firmeza necessária para que você esteja feliz e pleno na situação. Como eu disse, pode ser tudo. Um relacionamento, uma carreira, assuntos familiares, tudo, cara, tudo. De repente, uma parceria que você tem, que você pensava que estava tudo bem, aí a partir de setembro você começa a questionar ela que não está legal. Tudo isso representa essa energia do Urano em Touro, que isso já há muitos anos, cara, praticamente 7 anos, isso está sendo trabalhado. 7 anos, olha. Quantas pessoas, né? Nós estamos em 2025, naquele momento pré-pandemia, quantas coisas podem ter rolado ali que a gente fala, pô, ali é inevitável, muitas pessoas perderam a sua estrutura. Por isso que eu não estou fazendo nenhuma avaliação
tão longa, mas agora, com este último momento, a gente tem que fazer isso. Novamente, início de setembro até agora, finalização de janeiro. O que você percebeu? Pô, isso não é tão legal quanto eu pensava. Pô, isso cristalizou, isso engessou, isso tirou uma base que eu considerava muito confiável e não é. Começo a questionar isso, começo a ver isto com outros olhos. Tudo isso representa essa energia de Urano. Agora, muitas pessoas podem estar falando assim, ok, Newton Schultz, até entendi, mas como que eu trabalho isso? Cara, você tem que se tornar independente e se libertar dessas situações que estão mais ou menos bloqueadas, travadas, não confiáveis, estão entendendo? Que não trazem as bases do elemento terra fixo, que é a energia de touro, que vai até meio de 2025, quando ela se renova no ar, aí vai ter um outro tipo de modulação astral a ser trabalhada. Questione quais são as energias que você deve trabalhar de uma forma que ou dá a base, a estrutura e a confiabilidade que eu necessito, ou literalmente eu retiro isso da minha vida. Vocês estão entendendo? Por isso que Urano, quando ele não está bem conectado no mapa astral, ele cria, através de uma brusquidão, de um rompante, sabe aquela coisa? Você pensa que você está firminho ali no chão e na verdade tem um tapete, ele vem, puxa o tapete e você pá, cai de cara no chão. Você está afim disso? Eu estou praticamente certo que não. É exatamente esse tipo de energia, agora pega a chave, que entrou em revisão para demonstrar para você o que não está legal, a partir de setembro desse ano. Medita, cara, volta no tempo. Ah, mas não foi em setembro, foi em outubro. Claro, de repente pode ter sido em outubro, em novembro, dezembro, ou mesmo agora, porque ele está de saideira. Então, para aquelas pessoas que não acordaram com o tapete puxando, de repente, sabe, recebe um peteleco, como a gente fala aqui, sabe, pá, ali para, oh caramba, agora eu acordei. É mais ou menos isso que ocorre com a energia astral. Então, observa tudo que realmente está associado à sua vida, que você literalmente agora você precisa arrumar. Você não pode manter, esse é o grande segredo do Urano andando a partir dessa semana. Você não pode manter uma situação onde você não se sente seguro. Estas são palavras de Touro. Essa segurança, essa parte correspondente à estrutura, à solidez, a força do elemento terra, que você tem a confiabilidade principalmente nas suas realizações em prática na sua vida, as suas conquistas. Se qualquer coisa referente a isso estiver abalado, agora com ele andando você tem que resolver de vez. Ah, Newton Schultz, então eu devo me desapegar? Cara, não necessariamente isso. É aí que vai entrar a função da energia de Vênus, que está associada à energia de Touro com Urano, que se encontra com o Netuno, que pode oferecer novos idealismos, novos caminhos, novas realidades para que essa estrutura seja restabelecida. Se isso ocorrer, cara, maravilha, você está no caminho certo, segue adiante. Mas se você perceber que fica, agora é um dos problemas, vamos chamar dessa forma, eu prefiro chamar de desafios, da energia de Touro. Aquela energia cristalizada, teimosa, que, sabe, não vai. Aí a energia, pensa num touro enfurecido, cara. Esse que é o rompante que você recebe em relação a toda essa força uraniana em Touro, que é o touro enfurecido, que são as suas experiências mal resolvidas, de acordo com tudo que estamos falando, onde não existe liberdade, não existe independência, não existe a ousadia para criar coisas diferentes. Vem esse touro enfurecido, cara, e quebra tudo. Quebra tudo. Todo mundo já deve ter visto, eu não gosto, obviamente, mas quando o pessoal, principalmente da Europa ali, brinca com touro, aqui no Brasil tem isso também, solta ali, ele sai dando chifrada em todo mundo, não leva ao pé da letra, mas vai ali com aquela força avassaladora, cara, é exatamente isso que pode ocorrer nas suas experiências. Agora nós entramos exatamente nessa força
do Vênus que rege, está se encontrando com Netuno, que pode oferecer caminhos para que a gente saiba lidar com essa energia de uma forma construtiva. Então, o primeiro passo de tudo que a gente está conversando, vamos lá. Observa tudo que não te oferece base e estrutura. Isso eu acredito que ficou claro. Tem gente que fala, de novo ele vai falar isso. Cara, falo quantas vezes eu considerar necessário, ok? Então, onde não tiver base, estrutura, confiabilidade, você já está recebendo sinal desde setembro, agora, a partir dessa semana, precisamente a partir do dia 30, quinta-feira, que ele dá parada e vai andar direto, é a hora de você agir. Porque se você não agir, aí vem aquele touro enfurecido que você vai persistir engessado em algo que você já tinha lidado e vai receber uma pancada muito forte para ter que lidar com isso na marra. Não sei se é isso que você quer. Lembra da Revolução Francesa? Onde toda a monarquia precisava ajeitar tudo de uma forma diferente para que a evolução, ou na verdade aquela energia que vinha trazer um novo foco fosse tranquila, não aceitaram, vocês viram o que aconteceu. Então vamos operar de uma forma consciente na nossa vida? Agora vem exatamente esse caminho ou esta ligação direta com a força de Vênus. De novo, olha aqui, ó. O Vênus ele está coladinho na energia de Netuno. E isso ocorre como não tem coincidência. Ó, no dia 30, Urano deixou a sua retrogradação. Ó, ele é ST ali, não está mais R, depois do número 41. Aqui você tem, ó, no mesmo dia, o Vênus a 26 graus e o Netuno a 27. Quando chega o dia 31, o Vênus, olha aqui, ó, 27 graus e o Netuno também a 27 graus. E como ele é o planeta que rege essa modulação que começa a andar, aqui está um dos caminhos e uma das soluções para a gente criar, através desse movimento direto de Urano, uma possibilidade disto evoluir ou, na verdade, progredir. A energia de Netuno representa diretamente o quê? Utopias, energias onde a gente sabe direcionar os nossos sonhos, os nossos ideais. Isso é lindo, maravilhoso. Netuno, o senhor das águas, ou Poseidon, grego, e chega a Vênus aí. Se você estudar o mito de Vênus, ele foi criado a partir do momento que Saturno corta as genitais de Urano e essa energia cai no oceano e nasce Vênus ou Afrodite. Por isso que quando a gente pega exatamente aquela coisa do simbolismo de Afrodite, a gente tem uma concha que é atrás. Vocês estão entendendo? Agora observe que bonito, se você prestou atenção nesse mito, como isso está pleno aqui na astrologia. Urano deixa a retrogradação, Vênus está junto de Netuno, o senhor das águas, em um signo de água, e o Vênus tinha acabado de passar pela energia de Saturno em conjunção. O que representa tudo isso? Agora vamos colocar na astrologia em prática. Quando você lidar a partir dessa semana, já dei até o dia, quinta-feira principalmente, quando o Urano deixa a retrogradação, dia 30, quinta, se não me engano, mas é dia 30. Logo na sequência, o Vênus encontra o Netuno em um signo de água, analisa a sua energia emocional. Poxa, então eu percebi que isso não está legal na minha vida, que isso não está fluindo. Tudo que nós já conversamos, que agora eu não vou repetir, não. Analisa como você assimila essa energia com a sua energia emocional. Porque Netuno, ele vem disso, ideais, utopias, sonhos. Não é algo que você quer concretizar agora, mas com a chegada de Vênus ali, lembra, Vênus caiu nas águas, foi entregue para a Terra, representando o amor, a parte sublimada dos sentimentos. Cara, eu só dou um caminho aí. Se você perceber que determinadas situações, sejam quais forem, estão com aquela energia uraniana mal resolvida, que você já recebeu o toque, que se você não resolver agora, vai vir aquele touro enfurecido
e vai ocasionar danos possivelmente irreversíveis, vê se dá para você oferecer, se você quer manter a situação, novos ideais, novas possibilidades, novos sonhos, novos caminhos. Isso que representa essa energia que está aqui na conjunção do Vênus com o Netuno. Então, com esse tipo de força, para nós administrarmos o Urano, que agora está no seu movimento direto, nós precisamos criar esta utopia, este sonho, esse ideal. E quando eu falo sonhos e ideais, é você criar essas possibilidades, principalmente dentro de você. Então, quando você pega essa energia, você fala, pô, entendi, não quero mais nada cristalizado, engessado, complicado na minha vida. Agora eu tenho que conseguir gerar novos direcionamentos através de energias vivas dentro de mim que vão criar e gerar estes sonhos e essas utopias, que são novos ideais, coisas que realmente habitam dentro de você. Este é o poder de Vênus, o poder de atração, o poder de gostar das coisas, de sentir amor pelas coisas. E se você não sente isso nem por ti mesmo, permitindo essas situações complicadas que agora vão ter que andar na marra, se você não tiver essa energia bem resolvida dentro de ti, cara, não existe milagre nenhum do universo que vai trazer isso para você. Então encara essa possibilidade como uma forma verdadeira de você administrar agora o movimento direto de Urano, estabelecendo bases firmes e sólidas, mas nunca esquecendo os sonhos, os ideais, do porquê você está aqui vivendo, junto de propósitos e desejos que podem se concretizar, mas que antes eles devem ser formados verdadeiramente dentro de ti. Por isso que Saturno, que pede raízes, está aqui também. Então tudo isso está com uma proposta maravilhosa. E o mais bacana é que nós temos a possibilidade de um novo na semana. Por quê? Olha aqui, nós temos exatamente a lua nova nesta semana. Quando nós sabemos operar com este poder aqui da lua nova, que começa quarta-feira, a gente cria todas essas possibilidades, a gente cria toda essa realidade dentro de nós. A lua minguante segunda e terça, ela serve de uma forma maravilhosa para você já ir analisando esse tipo de força, esse tipo de influxo nas suas próprias experiências. E depois de tudo que a gente conversou aqui, entramos até na filosofia, mitologia, mas eu acredito que para quem gosta foi muito legal e dá para a gente colocar junto da astrologia, porque são duas formas de pensar e idealizar conjuntas. Cara, com a lua nova que te dá o influxo do novo a partir da quarta-feira, junto com Urano deixando quinta-feira a sua retrogradação e sexta-feira a conjunção perfeita de Vênus com Netuno, você pega esse tipo de energia da lua nova a partir da quarta-feira, curando o seu ser com esse entendimento na segunda e na terça, e você começa a criar todas essas possibilidades de gerar o novo dentro de você mesmo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o movimento lunar no dia a dia, vou citar alguns signos, mas ainda para todo mundo, e daqui a pouquinho eu pego essa energia de Urano e faço direcionamento para os 12 signos. Vamos lá então. O que nós temos aqui? Nós temos exatamente a Lua nos seus últimos momentos minguante. Então ela está em Capricórnio e vai ficar aqui dia 27 e dia 28, essa energia ingressa posteriormente aqui em Aquário, dia 29, precisamente, e se torna nova. Olha aqui, vou fazer o movimento lunar, basta você observar aqui, ó, por onde ela vai andar. Dia 27, hoje, dia da postagem do vídeo em Capricórnio. 28 também, ela já está quase em Aquário. Dia 29, a Lua nova, que é sempre o alinhamento do Sol e da Lua. Aí dia 30 ela continua em Aquário, dia 31 ela está em Peixes, dia 1º ainda em Peixes e depois fecha a nossa semana, na verdade começa a outra, dia 2 em Áries. Então o segredo está exatamente nesse momento. O que eu poderia dizer logo de antemão?
Capricórnio é o 10º signo, Aquário 11º, Peixes fecha o 12º e depois no domingo o primeiro signo do zodíaco. Então, encerramentos de tudo que a gente conversou, de tudo que está mal resolvido, engessado, tal e etc. Para quando chegar o domingo, com a Lua em Áries, a gente tem essa possibilidade de dar o primeiro passo e começar na segunda-feira que vem com novos assuntos astrológicos, com uma energia bem resolvida, com o Urano andando e a gente fazendo a nossa tarefa astral. Então vamos falar desse movimento lunar. O que nós temos? Segunda e terça-feira, a Lua em Capricórnio. O que é a Lua em Capricórnio? O que ela pede? Capricórnio pede para nós que a gente saiba o que a gente quer. Por isso que eu sempre falo do simbolismo da montanha. Já pensou se subir a montanha errada? Vai ter que descer ela para subir a certa. Então procure observar o que você precisa curar em você, que lua minguante é uma lua de compreensão, é uma lua de cura, onde a gente assimila todas as experiências, finalizando um ciclo também, porque ela renasce com a lua nova. Então saiba simplesmente o que você quer, seja qual for a experiência que você estiver vivendo. Quando chegar a quarta-feira, esta lua especialíssima, nova aqui em Aquário, junto da energia do Mercúrio, que se renova em Aquário também, nós temos essa mudança muito significativa, porque Mercúrio representa o emissário dos deuses, aquele que traz tudo que a gente realmente conecta com uma força mental. Ele ingressa em Aquário, faz uma conjunção perfeita com Plutão e Sol e Lua conjuntos. E tudo isso junto em Aquário. O que representa? Você definiu o que você quer? Então comece a gerar energias, isso que é o grupo aquariano. Energias, forças e vibrações para você estar associado com pessoas e situações que realmente tenham a ver com aquilo que você está buscando. E quando eu falo isso, fica aquela falsa ilusão que tem que ser somente pessoas que concordam comigo. Não. Muitas vezes aquelas que discordam são aquelas que nos fazem acordar. Deu para entender? Então você tem que estar atento. Esse momento transformador da mente profunda, junto com Plutão em Aquário, Sol e Lua conjuntos, tudo isso propicia esta possibilidade dessa cocriação dentro de nós, com o Urano andando e o Vênus em conjunto aqui com o Netuno. Daqui a pouquinho ele vai se encontrar com a energia da cabeça do dragão. Um momento bem importante que será assunto para a semana que vem. Aí essa energia de formarmos nossas afinidades, com uma energia fluente, maravilhosa com Júpiter, que é o regente de 2025, expandindo estas interações, essa força continua firme ainda no dia 30, quando chegar o dia 31, ela chega em Peixes. Aí é o momento de assimilação. A Lua já observa a força de Saturno, Vênus e Netuno. E quando ela chega em Peixes, é o momento de assimilação e adaptabilidade emocional. Não adianta se você tiver que tomar, de repente, decisões duras para seguir adiante determinados cortes, transformações, novas interações, sabendo o que você quer. Não adianta você ficar com dramas, aquela coisa complicada, porque eu fiz isso. A partir do momento que você decide, você tem que ter uma adaptabilidade emocional. É isso que a Lua em Peixes pede. A finalização e a preparação do novo que virá depois. No dia 1º, sabadão, a Lua está junto aqui, do Netuno, do Vênus, da força também do Saturno. E essa energia no dia 1º vem exatamente falar: agora é o momento que você se prepara para o grande salto, porque quando chegar domingo, a Lua ingressa em Áries. E com isso, você fala: agora estou forte, firme, decidido e eu vou para cima daquilo que realmente me interessa, com a minha vida bem resolvida. É isso que está sendo colocado, parece até utópico, mas se você meditar, não é necessário, obviamente, você fazer tudo o que a gente está falando aqui de uma forma perfeita. Óbvio que sempre percalços, desafios vão estar presentes, mas pelo simples fato de você ter todos esses caminhos, porque eu estou no jogo igual a todo mundo, pelo menos bem definidos,
e bem direcionados, você já começa a originar dentro de você, como resultado externo, um influxo muito bacana. Então não vamos perder essa oportunidade maravilhosa que está presente nesta semana. Agora a gente entra naquela parte do vídeo onde nós vamos falar para os 12 signos. Nós vamos pegar a energia de Urano, que a partir dessa semana começa o seu movimento direto, onde nós podemos medir em relação às nossas experiências se as coisas estão avançando, estão progredindo ou se estão estagnadas. Então eu vou fazer o movimento através da mandala astrológica, colocando o posicionamento de Urano como setor 1. Mas como eu sempre falo aqui para vocês, é necessário que você observe o seguinte: se você conhece só o seu signo pessoal, utiliza o que eu falar em relação ao setor, você dá uma analisada na sua vida, como que está o tipo de energia que eu estou narrando aqui, ou mesmo se você conhece pelo menos o seu signo ascendente, você pode projetar da seguinte forma: o seu signo representa os seus anseios, os seus desejos, e o signo ascendente, como que você dá o primeiro passo para conseguir isso? Através desse tipo de força e energia, de acordo com o conhecimento astrológico que você possui, você pode fazer o desenvolvimento de uma forma integral no seu mapa, ok? Então vamos seguir em frente. Quem é o primeiro signo que nós vamos trabalhar? Exatamente o signo onde Urano deixa a sua retrogradação. Vamos conversar com os taurinos. Taurinos, vocês representam o setor 1. Desde setembro, eu recomendo que vocês analisem as suas iniciativas, as suas atitudes em relação àquilo que você determinou que é importante na sua vida. As coisas estão andando ou elas estão bloqueadas? Você coloca a sua energia e você percebe que as coisas não estão fluindo, ou quem sabe, por que não? Tudo tem sempre dois lados. As coisas estão progredindo, estão indo adiante. Então, maravilha, você está fazendo o caminho certo. Aproveita agora que o Urano começa a seguir no sentido direto e continua colocando a força da forma como você havia fazendo. Mas, se você perceber que você já tentou várias vezes, eu citei setembro, porque foi quando iniciou esta última retrogradação de Urano no seu signo. Porque a partir de 2025, lá para o meio do ano, ele vai ingressar no próximo signo. Então agora ou vai ou racha. Então, se você percebe que as coisas estão estagnadas, que elas estão paradas, é necessário mudar o tipo de atitude. Porque se você fica mantendo sempre aquele padrão, esperando que as coisas venham para você do jeito que você está buscando, dificilmente você conseguirá resultados diferentes. Então chegou a hora de mudar, chegou a hora de renovar, trabalhar a sua independência, a sua liberdade, que são palavras uranianas, agindo de forma diferente. Porque o setor 1 que vocês caíram nessa semana representa exatamente a iniciativa. Tá andando, tá progredindo, legal, mantém, cara. Agora as coisas tendem a fluir mais. Mas caso as coisas não estiverem andando, estão estagnadas, aí você está culpando todo mundo, já está até quase desistindo, não tem mais paciência, muda o jeito de colocar a sua energia nas experiências. Seja mais criativo, demonstre ousadia, coloque essa energia uraniana agora que anda a partir do dia 30, coloca como uma força diferente. Aí você fala, mas eu não sei como. É aí que está o segredo da astrologia. Se pelo menos essa semente for colocada dentro de você, vou agir de uma forma diferente. Você perceberá que com o Urano no movimento direto, vão aparecer os caminhos que vão lhe ofertar essa oportunidade de agir de uma forma diferente e possivelmente aquilo que você estava esperando pode começar a se aproximar de você. Tudo depende de você e da sua iniciativa empregada de forma correta. Isso é Urano andando agora como um presente para vocês, ok? Agora, quem é o signo que caiu em segundo na mandala? Nós vamos conversar agora com os geminianos. Geminianos, o segundo setor é o seguinte, é o setor da persistência ou o setor da teimosia. O Urano andando, colocando vocês no segundo setor, questiona o seguinte:
A persistência é aquilo que não adianta nós termos pressa. Se você percebe que as coisas estão fluindo, mas não estão na velocidade que você queria, o segundo setor pede que você tenha essa persistência junto da paciência. Porque se você resolver acelerar as coisas, o segundo setor fala, não é bem assim. Você tem que ir com calma, de uma forma estável, com paciência, aí você consegue um resultado legal. Então não procure, em hipótese alguma, querer adiantar a velocidade das coisas. Tudo vem no tempo certo. Isso que vocês precisam entender. O Júpiter, que está aí acompanhando vocês há um bom tempo, inclusive na retrogradação, dia 4 de fevereiro já está chegando, é a semana que vem, ele vai entrar no movimento direto. Então aproveita a energia, se você estiver neste passo da fluência, e saiba que existe a tendência daquilo que você está esperando chegar a ti. Mas se você der uma acelerada, aquela coisa mercuriana de geminianos, querer acelerar demais, querer que as coisas venham antes do tempo, as coisas podem complicar. Agora, o que seria a teimosia? Você teima é exatamente o contrário da persistência. Tem pessoas que colocam isso, às vezes, como sinônimo errôneo. A teimosia é teimar, é ficar com um determinado posicionamento, aguardando que as coisas fluam, e todo mundo de repente já te deu um toque, desiste disso, sai fora, mas você teima que é isso que você quer. Toda essa retrogradação de Júpiter que está encerrando a semana que vem vai demonstrar para você que a teimosia nunca foi e nunca será um caminho que trará para você o resultado que você quer, se você está teimando que isso lhe pertence e o universo já te demonstrou inúmeras vezes que isso não lhe cabe. Então é o momento de você mudar o seu tipo de energia, trabalhando a persistência que eu falei anteriormente, mas focado em um caminho onde não tem essa cristalização, esse gesso. Outra coisa também que vocês devem tomar muito cuidado. Se você está afim de alguma coisa e você percebe, você com você mesmo, que você está um pouquinho preguiçoso, sabe aquilo, que preguiça, não amanhã, depois eu faço, e é importante para ti, cuidado que essa energia do Urano andando vai fazer você ser empurrado. Se realmente isto é um caminho que lhe pertence, você ter que andar na marra. Então, você quer um resumo disso tudo que eu falei? Procure equalizar as forças. Observe aonde existe teimosia da sua parte em determinados assuntos. Sabe aquela coisa de teimar que uma coisa é o que você pensa e na maioria das situações já demonstrou que não é? Se você continuar com esse tipo de posicionamento é complicado. Procure achar o seu verdadeiro caminho, utilizando a paciência, sabendo que tudo deve chegar no momento certo, mas não esqueça esse tipo de força. Procure alimentá-la, criar bases firmes e verdadeiras de acordo com aquilo que você busca. Então tudo depende de ti. E lembre, a partir do dia 4, semana que vem, com o Júpiter deixando a retrogradação no seu signo, tudo tende a expandir. Então que expanda a persistência e não a teimosia. E tudo vai chegar para você no tempo certo. Agora, qual é o signo que caiu em terceiro na mandala? Vamos conversar agora com os cancerianos. Cancerianos, este momento de Marte retrógrado aí, sobre a sua égide, isso representa no setor 3 com Urano andando o seguinte: é o momento de você saber utilizar a sua expressão. Não fique com aquela energia, sabe? Tipo, eu preciso falar isso para essa pessoa, mas, sabe, não é o momento certo aí. É o Marte que está sendo ativado na sua energia pessoal. Você saber dosar a sua comunicação. Então não chegue com tudo como um rompante, como uma metralhadora de palavras, quando você perceber principalmente que você, pelo menos você achando que você tem a razão, não utilize a sua expressão para machucar os outros.
despejando toda a sua energia emocional de qualquer forma, é um momento que eu recomendaria que você dosasse um pouco as palavras. Com este Urano andando, você consegue ter uma progressão nas suas experiências, sabendo dosar as palavras junto do controle emocional. Esta é a grande chave. Porque se você perder o controle emocional e utilizar as suas palavras para ferir, não está nem aí, joga, como a gente fala aqui no Brasil, no ventilador, sabe o quê, né? E com isso, essa energia acaba poluindo tudo e todos, porque você não está ligando, tudo tende a ficar bloqueado e estagnado. Então saiba dosar as palavras, fale com jeito, não fique engolindo sapos, porque isso é ruim, no setor 3 que vocês caíram. Mas saiba falar da forma correta. Não tenha somente a expressão emocional colocada de uma forma totalmente solta e sem freios, porque isso vai criar bloqueios muito grandes em relação às suas experiências e quando você vê, não dá para voltar para trás. Então é um momento muito interessante de você saber harmonizar as suas palavras, porque elas terão força, mas empregadas da forma correta. Coloque mais a razão acima da emoção, por mais que tudo esteja fervendo. Observe isso e tenha coragem de expressar o que verdadeiramente está dentro de vocês. Qual é o signo que caiu em quarto nesta semana? Vamos conversar agora com os leoninos. Leoninos, o que vocês têm? O Sol, que é o regente de vocês, está a 180 graus da sua energia. E vocês estão trabalhando toda essa força no sentido de aprender a observar o outro. Então, o quarto setor é um setor que representa também uma grande força emocional. Mas quando você está vivendo as suas experiências, que você observa o todo de tudo que você já viveu em relação a elas, com este quarto setor, que o Urano andando direto lhe coloca com uma possibilidade desta observação, você tem a condição de ter uma síntese de tudo que você viveu. Olha que bacana isso. Você não fica perdido com anseios, tipo, quem sabe muda, ou fica preso no passado, aguardando que de repente, num determinado momento, você vai conseguir se posicionar e não vai ficar lembrando de coisas que você já deveria ter assimilado. Então, neste momento, com Urano em movimento direto, para você não ficar estagnado nas experiências, é estar no presente. Nunca anseios, principalmente com as emoções, que isso vai dar certo e fica projetando a sua energia de uma forma que tudo vai andar. Você é tudo menos o momento presente, porque você é uma pessoa extremamente ansiosa. Então essa já é uma dica preciosíssima para vocês, leoninos. Procure controlar, caso esteja presente, a ansiedade. Agora, qual é o outro ponto? De repente, alguns caminhos se abrem para que você progrida com as suas experiências, mas você fica com determinadas autossabotagens emocionais, com aprisionamentos no passado e, novamente, você não consegue ser o presente. Então chegou o momento de você se libertar. Observe nas experiências, se vier algo que venha resolver coisas do passado que estão em você e que realmente são fortes, resolva. Se você está muito ansioso, pensando lá para frente, aquela coisa esperançosa, principalmente no começo do ano, cara, relaxa isso, seja o momento presente. Aí que está a força da expansão da sua criatividade. Isso é típico dos leoninos. Então, nem passado, nem futuro. O momento presente, com o foco emocional, resolvendo qualquer situação do passado que lhe oferte essa oportunidade de resolvê-la e também não ficar com anseios ou comprando ideias dos outros que isso vai ser muito bom sempre no futuro. Ou vai ser ou foi. Não, seja. Este é o grande segredo. E você vai observar que a verdade começa a ser expressa para você, seja qual for a experiência, e você vai progredir, seja na dor ou no amor.
Cada qual com as suas experiências. Mas se você tiver esse foco no presente, novamente e pela última vez, sem ansiedade ou sem aprisionamentos do passado, você vai ter uma oportunidade de se posicionar e as coisas vão começar a fluir e nada vai ficar estagnado. Fiquem atentos que isso também é uma oportunidade maravilhosa para vocês. Agora, quem é o signo que caiu em quinto nesta semana? Vamos conversar com os virginianos. Virginianos, o quinto setor, ele representa propriamente dito o setor da autovalorização, do brilho, daquela coisa onde você coloca a sua autoafirmação, quem verdadeiramente você é nas experiências. Então, a movimentação para que não seja criada nenhum tipo de aprisionamento representa diretamente vocês demonstrarem verdadeiramente quem vocês são na experiência. Este que é o verdadeiro sentido e o segredo. O que é se demonstrar verdadeiramente quem você é? Vamos citar exemplos. De repente você está num trabalho que você tem que se revestir da energia do que os outros querem que você seja. Isso só vai estagnar cada vez mais a sua energia com este movimento de Urano direto. Você não consegue ser você mesmo, você é obrigado a se moldar em relação ao que os outros querem, muitas vezes em relacionamentos, em várias situações. Então, com a chegada da cauda do dragão, que vai lhe acompanhar por 2025 inteiro, que é um ponto lunar, não é um planeta, é uma energia kármica, quanto mais você se carregar de energias que te bloqueiam, que impedem que você se autoafirme, que você brilhe, que você demonstre quem verdadeiramente você é, você se carrega de energias de aprisionamentos e a vida fica estagnada. Então procure, por mais que seja desafiador, coloque verdadeiramente quem você é. Doa quem doer. Não estou falando para você brigar nem agredir ninguém, mas se posicione. Coloque verdadeiramente com força quem você é e o que você busca na experiência específica. Com o seu jeito, dessa forma organizada, colocando tudo no seu lugar direitinho. É assim que você consegue fazer a situação, seja qual for, progredir na sua vida. Tudo que impedir que você seja você mesmo vai lhe carregar de aprisionamentos. Então, pegue essa receita. Eu vou ser eu mesmo e vou demonstrar verdadeiramente o que está dentro de mim. Como um passe de mágica, esse Urano vai fazer as suas experiências progredirem, ok? Agora, quem é o signo que ficou em sexto nesta semana? Nós vamos conversar diretamente com os librianos. Librianos, o sexto setor é o setor, vamos brincar, o setor de mãos na massa. Sabe aquela coisa tipo, agora eu vou fazer? E o que eu vou fazer não é propriamente dito, vamos dizer assim, trabalhar, O que eu digo, mãos na massa, é aquele sentido que você começa a agir para que as coisas realmente comecem a acontecer do jeito que você realmente deseja. Mas um grande segredo para que você comece esse processo de colocar as coisas, de informar, de conversar, trocar ideias, de repente unir pessoas afins, tudo tem várias possibilidades de você dar andamento, ou agora ficou mais claro, colocar a mão na massa para que as coisas realmente fluam. Não fique aguardando que as coisas venham, não. O sexto setor tem muito aquela força ativa de colocar a mão na massa para que as coisas fluam. Agora acho que ficou claro. Esse tipo de força tem que estar alinhado com os seus sonhos ideais. Por quê? Porque o seu regente, que é Vênus, está alinhadinho com Netuno nessa semana. Exatamente num arquétipo zodiacal que representa os nossos ideais em dia. Então, para que você consiga a realização com esse Urano andando, que essas coisas de repente estão estagnadas, não estão fluindo do jeito que você queria, é a hora de você agir. É a hora de você colocar cada peça no seu devido lugar. É um setor de organização, é um setor de atitude. Então, seja qual for a experiência, precisa existir essa energia proativa de organizar e fazer com que as coisas fluam. Tudo isso está na mão de vocês. Mas não se esqueçam, essa conjunção do Vênus, que é o seu regente, com Netuno,
pede que você nunca perca os seus ideais. Viva os seus sonhos e não os sonhos dos outros. Viver os sonhos dos outros é permitir que essa Lilith que está aí sob a sua égide, já está, poderíamos dizer, nos seus últimos momentos também, em 2025, daqui a algumas semanas ela libera essa força também e as coisas tendem a fluir mais. É o momento de você viver o que realmente você sonha e idealiza. Mas realizando. Sonhar sem realizar é uma miragem. Realizar sem o sonho fundamentado é viver simplesmente uma vida sem sentido. Então tá tudo na mão de vocês. Coloca aí mãos na massa e faça a coisa fluir, porque você tem esse poder. E tudo que estiver estagnado vai ter um outro sentido, beleza? Agora vamos conversar com o signo que ficou em 7º nessa semana. Vamos conversar agora com os escorpianinos. Escorpianinos, o 7º setor. Eu utilizo muito, né, essa frase, este ensinamento quando falamos do 7º setor. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Agora, um segredo. Eu poderia dizer até que essa palavra tem um duplo sentido. Qual é o segredo? Se você, no sentido externo, você anda com pessoas que realmente você tem afinidades, que faça com que as coisas, olha, eu estou com essa pessoa, estou nessa situação, que lindo, que maravilhoso, olha quem eu sou. Mas ocultamente, em segredo, você anda, às vezes até propriamente dito no mundo virtual, com pessoas que não têm nada a ver, sabe aquele lado B? Que tem a ver com você, isso vai fazer com que você fique estagnado em determinadas situações. É o momento de você focar a sua energia de forma integral no envolvimento com pessoas e situações que tenham convergências reais com o que você realmente busca. Não só no sentido exterior. Quando você está sozinho, como eu disse, no próprio mundo virtual, etc., você fica gastando a sua energia com pessoas e situações que não tem nada a ver. E muito pior, quando você está sozinho com essas pessoas que não tem nada a ver, que você não quer que saibam que você está com elas. Então isso é complicado. É o momento de empregar a sua energia de forma integral, 100%, com este Urano andando, com pessoas, com parcerias e associações, que todo mundo veja que realmente você está envolvido com elas. Se você tem um lado B, onde você gasta a sua energia com pessoas e situações que, na verdade, só você sabe não tem nada a ver com você, você só está criando barreiras, estagnações na sua própria vida, e quando você perceber que as coisas não vão andar, você vai culpar aqueles que todo mundo vê. Muito cuidado com segredos que não te levam a lugar nenhum. Se envolva com pessoas e situações que tenham afinidades com o que realmente você quer demonstrar, tanto para você como para o mundo, beleza? Então é um momento onde você saber separar o joio do trigo é mais do que essencial para o seu sucesso. E está aonde? Na sua mão. Diga-me com quem tu andas, escondido ou não. Acho que deu para entender o simbolismo e a metáfora do que eu estou falando. E você saberá quem você é e qual o seu resultado. Novamente, está na sua mão. Vai fundo que você consegue. Agora vamos conversar com quem? Vamos conversar com o signo que caiu em 8º na semana. Agora nós vamos conversar com os sagitarianos. Sagitarianos, o regente de vocês a semana que vem, que é Júpiter, vai entrar no movimento direto, assim como Urano nessa semana. Olha que boa notícia. É sinal que praticamente o que você tem dentro de você vai começar a fluir. Aí que está o segredo do 8º setor. Se você olha para ti mesmo e você fala em relação às suas prioridades, os seus objetivos principais, cara, eu estou preparado, eu estou pronto para que o êxito chegue para mim, maravilha. Você vai perceber que a partir da semana que vem, você tem uma possibilidade maravilhosa de ter um fluxo maravilhoso, que já pode ter até sentido, já esses influxos a partir dessa semana, com o Urano andando que te coloca no 8º setor, onde a sua independência, a sua liberdade, que são palavras e atributos que tanto se encaixam na realidade sagitariana. Tudo isso pode estar em alta, mas
Se você estiver com uma energia para baixo, quando você vai se envolver com coisas e situações que você fala, pô, mas não sei por que que eu abri a minha energia para isso. Isso não está em mim. Que é uma palavra? Desapego. Não adianta mais continuar com situações que podem envolver, obviamente, pessoas que não se encaixam mais na sua vida, porque você não vai aproveitar esse influxo do seu regente, que é Júpiter andando. Se você continuar com esse tipo de situação, sabe, você, lá vou eu lá ter que produzir, ter que me misturar com esse tipo de energia, isso não está mais em mim, mas você não consegue se desapegar disso, você está criando possibilidades de bloqueios e estagnações muito fortes em relação à sua vida. Chegou o momento de realmente retirar isso do que está realmente estagnando a sua realidade vibracional. Se você tiver, por mais doloroso que seja, se você tiver essa coragem de tirar essas pessoas, situações que não agregam mais, você vai perceber que vai existir um influxo maravilhoso de intensidade para você chegar onde você quiser. Então, quem você é e a sua própria satisfação de estar vivendo as experiências é o que predetermina a sua progressão e o seu sucesso. Se você continuar com situações que você não suporta mais junto de você, isso vai criar estagnações. Então, a palavra transformação. Quer mais uma? Renascimento. E, principalmente, desapego daquilo que não se encaixa mais. Esta é a tônica do 8º setor. Está na mão de vocês. Desapegou? Espaço para chegar o que é verdadeiramente seu não vai faltar. Pegou a dica, né? Agora vamos falar do signo que ficou em 9º na semana. Vamos conversar agora com os capricornianos. Capricornianos, o 9º setor que Urano direto libera como fator e mandala astrológica para vocês, lhe oferta o quê? Visão, liberdade, aventura. Alguns capricornianos podem até falar assim, poxa, mas eu sou uma pessoa que gosta das coisas mais certinhas, ajeitadinhas, tudo. É um momento, que é uma palavra, de você ousar um pouco mais. Se aventurar um pouco mais. É aí que você vai sentir a progressão. Sabe quando a gente se coloca numa experiência e a gente acaba se acomodando com ela? Olha aí, presta atenção nisso e medita em relação a qualquer experiência que você esteja vivendo. Sabe aquela coisa que a gente se acomoda? Que a gente tem medo de sair um pouquinho da caixa? Não estou colocando somente no sentido pejorativo. Às vezes pode ser uma situação de trabalho, de relacionamento, seja o que for. Aí você fica acomodado, não vou mexer. Deixa, tá fluindo, tá legal. É o momento do 9º setor de você se libertar, de você sair da caixa. Sabe aquela coisa de você chegar e falar assim, pô, mas dentro de mim, eu queria que isso fosse diferente. Eu queria criar novos direcionamentos para esse tipo de experiência. Pode ser, como eu disse, um relacionamento morno, um trabalho que você gostaria que progredisse, que tivesse mais movimento e de repente ele não tem. Com o Urano andando, colocando esse tipo de força no 9º setor com a sua égide, isso fala para ti. É o momento de você arriscar mais. É o momento de você ousar mais. É o momento de você se aventurar mais. De você chegar, sair de repente daquela normalidade e você colocar atributos em relação às suas experiências, onde você vai perceber que você cria um movimento, que você gera novos direcionamentos, que você, vou colocar esse termo no bom sentido, que você cutuca a situação para que ela saia do comodismo, que muitas vezes isso pode estar presente dentro de ti. Naquilo que você está pleno e satisfeito, obviamente não mexe. Mas se dentro de você existem situações que você fala, pô, isso está precisando de uma movimentação. O 9º setor te oferece essa oportunidade. Então, Urano, que fala liberdade, independência, cria esse tipo de energia para que você arrisque um pouco mais, para que você veja além dos próprios horizontes que você criou na experiência, que você veja além o que você pode conquistar, o que você pode colocar a sua energia arriscando um pouco mais. Sabe aquele ditado tipo, não, eu já tenho? Não se preocupe com isso, mas arrisque. Saia de comodismos que te criam um invólucro onde você não enxerga
estas novas possibilidades que estão presentes a partir dessa semana. Tá tudo na mão de você. Dá para deixar tudo mais colorido, mais legal, mais bacana, mas isso necessita da sua ousadia para arriscar, ok? Agora vamos falar do signo que caiu em 10º na semana. Vamos conversar com os aquarianos. Aquarianos, vocês estão aí com o solzão a 1000 por hora, já estão carregando. Seria como se você estivesse ganhando uma carga vibracional e uma energia para você seguir para onde você quer. É aí que está o segredo, que Urano, que é o seu regente, assim como Saturno, aditiva a sua energia agora com um movimento direto. Você sabe o que você quer? Você já tem definido, isto é minha prioridade para o ano. É isto que eu desejo. O 10º setor lhe dá esta oportunidade. Você sabendo certinho qual é a sua prioridade, o 10º setor é isso, é prioridade. Aquela coisa de você saber, é ali, e eu vou colocar com bastante responsabilidade, força, aproveitar o sol. Eu ainda estou no meu inferno astral, falta uma semana, 2, ou às vezes até mais para eu fazer aniversário. Cara, não se importe com isso. O sol chegou na sua égide. Você sabendo o que você deseja e qual é a prioridade, coloca essa intensidade de Plutão que vai te acompanhar ainda por um bom tempo nesse tipo de energia, porque o seu regente, a partir dessa semana, começa a ofertar essa libertação para ti. Então, basta você saber o que você deseja. Então, vocês têm, a partir dessa semana, um aditivo, uma energia maravilhosa para intensificar esse tipo de força. Mas lembre-se, como Saturno também te rege, você tem que ter bastante responsabilidade na sua escolha. Não é hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Não, agora mudou. Tem que tomar muito cuidado com isso, sabendo qual é a sua diretriz, qual é o seu verdadeiro objetivo para o ano. A partir dessa semana você já consegue dar um direcionamento muito legal para a sua conquista. Então, simplesmente saiba qual é a sua prioridade, seja responsável pelas suas escolhas e você vai perceber que, como um passe de mágica, a partir dessa semana, tudo começa a ficar mais claro, começa a ficar mais fluente e a energia, se tudo estiver um pouco parada, vai começar a ter uma movimentação muito legal. Fiquem atentos aos sinais do universo. Mas para que estes sinais conversem contigo, você precisa saber qual é a sua prioridade para o ano. Seja responsável por esta escolha, ok? Agora vamos conversar com o signo que ficou em 11º na semana. Vamos conversar com os piscianos. Piscianos, o que eu poderia dizer para vocês? Vocês estão no inferno astral. O inferno astral, ele representa uma energia que a gente tem que saber administrar. Porque é o exemplo que eu sempre dou para todo mundo. O inferno astral, ele seria como se fosse aquele tanque de combustível que está na reserva. Você pode correr com essa reserva? Claro que pode, mas você sabe que o combustível pode acabar a qualquer momento. Então, o que eu recomendaria para todos vocês é um momento de administrar energia. Porque com o Urano em movimento, colocando vocês no 11º setor, existe uma possibilidade de aberturas para novas conexões, formações de novos grupos, de novos amigos, trocas de ideias. Isso é maravilhoso. Se você perceber que esse tipo de interação, atividades sociais, atividades em grupos começam a aparecer para você a partir dessa semana, isso é maravilhoso. Mas cuidado para não ter comprometimentos onde você coloca a sua energia, não, pode deixar que eu faça e aconteça, e você ainda não fez aniversário. De repente, este combustível que eu falei inicialmente pode faltar. Então, novamente, é um momento muito bacana para este envolvimento com grupos. Você vai perceber que possivelmente isso acontece. E não só no sentido presencial, falo no sentido virtual também. De repente participar de grupos, de interações e etc, tal, que você está frequentando, mesmo no mundo virtual, como eu disse, entrando em sintonia com conhecimentos que te interessam. Mas cuidado
com comprometimentos que depois você não terá possibilidade de assumir verdadeiramente. Fique mais na sua, observe mais, escute mais, entre em sintonia, mas não coloque a sua energia de uma forma onde pode deixar que eu faça e aconteça, porque, novamente, você está naquele momento de reserva de combustível. E quando você menos imaginar, você pode estar envolvido num monte de coisa e você não tem energia para administrar tudo. Você administra de tudo um pouquinho só e, na verdade, não está administrando nada. Então, você se fragmentou. Isto que vocês precisam evitar a partir deste momento do Urano em movimento. Mas, novamente digo, tudo que abrir de caminhos para que você interaja, para que você aprenda, para que você abasteça a sua energia, principalmente com conhecimento, que é a tônica do 11º setor, com pessoas e situações que você tem afinidades, isso é maravilhoso. Isso te dá uma energia bacana para que as coisas fluam. Se você utilizar demais a sua energia neste momento de inferno astral, aí as coisas estagnam, porque você se fragmenta demais e você perde o seu poder de realização. Mas, com esse Urano andando, essa energia para que você compartilhe o que você tem, no sentido de não se comprometer demais, é muito bacana. Essa troca, essa coisa leve, que a gente chama de amigos, grupos, interação, a vida social, é legal. Mas, para finalizar, e não vou falar novamente, cuidado para não gastar a sua energia e se comprometer com coisas que depois você não pode cumprir, ok? Então vá fundo, que os caminhos estão abertos para se movimentar no sentido bacana também, ok? Agora o signo que ficou por último, eles já devem estar até bravos comigo, porque eles sempre são os primeiros nas análises dos astrólogos. Mas, de acordo com a mandala, caíram no 12º setor. Vamos conversar agora com os arianos. Arianos, vou conversar com vocês sobre quem? Sobre Quiron. Que Quiron fica ainda na sua energia, ele fica anos em um signo, ele vai ficar até metade de 2026. Então vocês têm ainda 1 ano e meio com o trabalho de Quiron, que não é um planeta, é um ponto na astrologia, que representa a cura. Estude, se você nunca ouviu falar, sobre o mito de Quiron. É muito bonito, centauro que através da sabedoria procurava a cura da sua própria ferida, que foi uma flechada de um aluno que estava envenenado, que ele não conseguia administrar a cura. Então, com isso, ele se torna um especialista dos remédios, da parte da medicina. O que representa todo esse simbolismo? Representa que é um momento maravilhoso, com este Urano andando, de você trabalhar a movimentação da sua energia no sentido da cura da sua alma. Olha que bacana. E o 12º setor tem muito dessa tônica, porque ele representa o nosso inconsciente. Aquelas energias guardadas que estão dentro de nós, que a gente precisa aprender a utilizar de uma forma mais consciente. Deu para entender? O inconsciente e o consciente, na minha visão astrológica, não sou nenhum psicólogo nem expert em relação a isso, mas o 12º setor pede exatamente isso, que vocês aprendam a curar a alma de vocês. Então eu recomendaria, com esta movimentação de Urano, que você consiga trabalhar esta cura através da averiguação de coisas que antes você não enxergava, que de repente estavam estagnando ou parando a sua vida, como autossabotagens que estão dentro de ti. Então, de repente, velhas feridas que estavam dentro de ti, que você considerava que estavam curadas, são possibilidades, não que todo ariano vai viver isso, mas velhas feridas que estão aí, que você pensava que estava tudo bem resolvidinho, tendem a voltar para você. Então o inconsciente se torna consciente.
Poxa, eu pensei que isso já estava legal em mim, ó, eu voltando, ó, eu tendo uma recaída em relação a isso. Então é o momento de vocês aproveitarem essa movimentação uraniana e curar a alma de vocês. Se aparecer algo que te incomoda, como uma velha ferida, pode ser um assunto emocional, um pensamento que volta a fixar a sua mente. Pô, por que isso está voltando para mim? Eu pensei que isso estava bem resolvido. O bom ponto, ou na verdade a boa notícia, é que vocês têm a possibilidade de curar isso de vez. Então, caminhos que vão ofertar para você a cura de velhas feridas, se elas realmente aparecerem, estarão abertos. Isso é Quiron na astrologia atuando. E repito, ele acompanha vocês ainda por 1 ano e meio. Na metade de 2026, ele irá para outro signo. Então é o momento de curar a alma. Se você continuar, agora é um cuidado que eu estou passando para todos os signos e vocês terão também. Se você perceber que, de repente, coisas que não são coisas cotidianas, triviais, são coisas profundas que podem aparecer, que você fala, pô, eu pensei que isso está bem resolvido, e olha aí esse tipo de energia voltando. Se você deixar essa energia parada e não colocar a sua força, que isso é próprio de Ariano, sem brigas, lembra que o seu regente Marte está em retrogradação, se você colocar a sua força sem discussões para resolver de vez, você tem a possibilidade de curar a ti e também curar todas as pessoas ou situações envolvidas. Olha que lindo isso. É assim que você consegue determinadas libertações para que tudo que você de repente esteja vivendo como objetivo e meta principal, agora no começo do ano, comece a ter uma progressão, comece a avançar no sentido verdadeiro. Aí as coisas não ficam estagnadas. Então não fuja de feridas, utilize a sabedoria de Quiron e de uma forma bacana, seja conversando, dialogando, seja como for, você vai perceber que você terá esse poder de cura, de se autocurar e curar também os outros de qualquer mágoa que esteja presente, como ressentimentos, energias mal resolvidas. Esse poder de cura está na sua mão. Veja que bacana. Aproveite essa oportunidade. Então é isso, galera. Esta é a energia do Urano em movimento, que pode fazer com que todos nós avancemos ou que tenhamos a progressão das nossas experiências no sentido do direcionamento que a gente busca, sem estagnações ou mesmo bloqueios que muitas vezes a gente não enxerga e estão presentes. É isso. E se você tem a tônica do estudo, você quer estudar, olha aqui, ó, o meu site, muito material gratuito para você entrar em sintonia. Já está terminando o nosso bate-papo amanhã, 10 horas, estou aqui com o tarô ao vivaço. Hoje, dia 27, amanhã, dia 28, 10 horas, estou com o tarô aqui sempre trazendo acréscimos. Você quer estudar? Você quer entrar em sintonia com muito material gratuito? Meu site, newtonschutz.com.br. Dá uma navegada ali, sem compromisso. Tem muita coisa gratuita que você pode entrar em sintonia. Você que aprecia a astrologia, tem muitos caminhos com o tarô, com a numerologia, com a cabalá, com a radiestesia. Basta você dar uma pesquisada. E óbvio, como eu sempre falo aqui, se caso você quiser se tornar o meu aluno, podendo se tornar até um profissional de astrologia, tarô, cabalá, numerologia, todas essas linhas de conhecimento que há 4 décadas eu estudo, procuro me aprimorar, fiz muitos, milhares de atendimentos. Hoje eu não atendo mais, só passo conhecimento aqui de forma virtual para todo mundo. No meu site você tem a possibilidade de estudar comigo. Entra ali na parte de cursos online, você vai ver que todos os cursos são parcelados em 12 vezes. Todos oferecem um certificado assinado por mim no final e você tem todo o meu acompanhamento da minha equipe por e-mail e também no chat ali na plataforma dos cursos.
Então a gente vai te auxiliar e você vai conseguir aprender, seja qual for a linha de conhecimento que você escolher. E todas elas a gente parte do zero, do começo. Se você tem alguma delas viva dentro de você, vão ainda algum dia aprender astrologia, tarô, seja qual for a que você escolher, você vai ver que a gente começa do zero e ali você vai ter a oportunidade de aprender de verdade. Com a minha tônica. Todos os cursos parcelados em 12 vezes, com uma oportunidade muito bacana de qualquer pessoa poder estudar comigo. E 7 dias de garantia. Você adquiriu o curso, não curtiu? Até o 7º dia, a partir do dia de compra, você pode pedir a sua restituição de forma integral. Então o risco é zero. Só não estuda comigo quem realmente não quer. Então é isso, galera. Amanhã, 10 horas, estamos aqui com o tarô, continuando através dos arcanos esse assunto fantástico do Urano em movimento, onde o arcano 1, o mago, vai conversar com todos nós. Amanhã, 10 horas, dia 28, junto comigo aqui no YouTube. Encerro o nosso bate-papo como sempre. Acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até breve.